Voltamos para mais uma videoaula, trabalhando ainda no capítulo 3, o produto de vetores. A primeira coisa que a gente vai ver agora é a interpretação geométrica do módulo do produto vetorial de dois vetores, né? Uma aplicação do produto vetorial, uma aplicação bem interessante. A gente tem trabalhado então, nas últimas videoaulas com as propriedades do produto vetorial e agora a gente vai ver que ele pode ser utilizado para calcular a área do paralelogramo. Esse mesmo paralelogramo que a gente já trabalhou antes, né, vezes antes, quando se tinha dois vetores, que ia se trabalhar com a soma, a ideia então de um paralelogramo formado por dois vetores. Tá? A gente precisa agora provar então que o módulo do produto vetorial nos dá como informação o valor dessa área. Isso é uma demonstração bastante simples, né? A gente começa lembrando que se eu quisesse calcular a área de um paralelogramo em geometria normal, ou seja, geometria plana, né? Isso seria a base vezes a altura. E aí eu faço uma analogia dessa forma com um paralelogramo formado por vetores. Como eu quero base e altura, que são comprimentos, né, eu tenho que lembrar que o comprimento, para mim, num vetor é dado por módulo. Então, a base ali eu tenho expressa pelo módulo do vetor 1. E a altura é a mesma, h, por enquanto. Ok? Eu suspendo um pouco essa forma e vou atrás de outra informação, que é calcular o seno do ângulo θ. Isso, por definição em trigonometria, né, o seno é o cateto oposto, que é o h, sobre a hipotenusa. Onde no desenho a gente vê que a hipotenusa é o vetor v. De novo, como eu estou tratando como comprimento, né, como cateto, eu preciso do módulo. Desta segunda equação, eu consigo isolar o h como sendo módulo de v vezes seno de θ. Bom, esse h que eu achei, calculando por essa fórmula, é o mesmo h que eu preciso aqui, pois eu deduzi as duas fórmulas do mesmo desenho, então utilizando a mesma altura, correto? Logo, a vai ser módulo de u vezes módulo de v seno de θ. E essa expressão já foi deduzida nas aulas anteriores, é a expressão que equivale ao módulo de u vetorial v. Aqui a gente define então a área do paralelogramo. Se por um acaso, né, eu estiver interessado em calcular a área de um triângulo, às vezes isso pode aparecer em algum exercício, é só lembrar que o triângulo então equivale a metade do paralelogramo. Então eu preciso de 1/2 do módulo do produto vetorial, certo? Não esqueçam mesmo de calcular isso em módulo, porque a gente está se referindo à área, e a área tem que ser um valor absoluto. Agora a gente vai estudar mais um dos produtos entre vetores, que é o chamado produto misto. Esse produto tem esse nome, né, que já deixa bem claro para nós que a gente vai utilizar ao mesmo tempo, na mesma operação, eu quero dizer, tanto o produto vetorial quanto o produto escalar. Duas notações para o produto misto, né? Se eu tiver três vetores, preciso de três vetores para calcular o produto misto, eu posso dizer que é u escalar com o resultado de v vetorial w, ou escrever desse modo, certo? Aqui não deixa tão clara a ordem das operações. Aqui a gente vê que precisa primeiro fazer o produto vetorial e o resultado fazer o produto escalar. Logo, isso entrega para nós que o que eu acho como resposta tem que ser um escalar, tá bem? Mas, por uma questão de prática ou até uma questão de costume, a gente fica utilizando mais seguido essa notação. E como é que se define então o produto misto? É um simples determinante de ordem 3, onde na primeira linha são as coordenadas do primeiro vetor, de u, na segunda linha as coordenadas do segundo vetor e na terceira linha as coordenadas do terceiro vetor.
algo bem simples de calcular, né? E observe o que a gente já discutiu, como isso é um determinante. Aqui a gente vai ter então um resultado numérico como escalar. E agora que a gente definiu o produto misto, vamos ver então algumas propriedades do produto misto, ok? A primeira propriedade, então, sempre tomando três vetores, né? U, V e W. Se o produto misto me der como resposta um escalar igual a zero, isso pode significar três coisas, né? Ou que dois vetores são colineares, ou que um deles é nulo, ou que os três são coplanares ao mesmo tempo. Vamos tentar analisar qualquer um desses casos, lembrando então de algumas propriedades de determinantes que vocês estudaram no ensino médio. O primeiro caso garante que isso vai ser zero se um dos vetores for nulo, tá? Suponhamos o segundo vetor. Então, na hora de montar o meu produto misto, eu teria o primeiro vetor, as coordenadas na primeira linha, o segundo, que eu estou supondo zero, poderia ser qualquer um outro, né? Só para a gente discutir, e o terceiro, que teria essas coordenadas. Bom, a gente sabe que qualquer determinante que tenha uma linha nula vai dar zero. Então isso já garante a veracidade daquela afirmação. Tá bem? A segunda parte também se apoia numa propriedade de determinantes, certo? Dois vetores são colineares no sentido de que o primeiro tem que ser um múltiplo escalar do outro. A gente já viu. Como é que eu vou escrever isso em determinantes? Então vamos supor que o meu V fosse x2, y2, z2. Aqui na terceira linha eu tenho W, que continua sendo um vetor qualquer. A gente não fez nenhuma modificação com relação à informação dele, mas o U é múltiplo de V, ou seja, as coordenadas deles são multiplicadas por esse valor K. Então, ao invés de x1, eu vou escrever K, x2. Ao invés de y1, K, y2. E ao invés de z2, K, z2. Aí volta lá para o estudo de determinantes, né, do ensino médio, e pega aquela propriedade que diz que quando duas linhas são proporcionais, ou seja, quando uma linha for múltipla da outra, né, esse determinante tem que dar zero, certo? Vocês podem fazer essas duas propriedades aplicando a definição para comprovar aqui genericamente, aqui também, abrindo esses determinantes, e vocês vão ver que efetivamente esses resultados dão zero. Bom, falta a última parte, a letra C, que garante que o produto misto é igual a zero numa condição em que os três vetores forem coplanares. Tá? Então, para a gente entender essa, eu vou fazer um esboço de dois planos, tá? Onde esses planos são perpendiculares. Ok? E vou escrever os dois vetores aqui, o V, podia ser um vetor qualquer, né? E o W, tá? E a gente vai utilizar aquela outra forma de escrever aqui o produto misto, U, V e W. Olhem para isso aqui, né, que foi dado para vocês nas propriedades da aula anterior. Eu sei que o resultado de um produto vetorial tem que ser simultaneamente ortogonal a estes dois vetores. Então, como este plano é ortogonal a esse, o resultado deste produto, que eu vou chamar de A, tem que estar aqui. O vetor A é simultaneamente ortogonal, aqui é ortogonal a V, ortogonal a W, certo? Contido nesse plano. Depois eu tenho o produto escalar, e esse produto escalar tem que ser igual a zero, né? Porque isso aqui, lembrem, é a mesma coisa que a gente escreveu ali no início, é o produto misto igual a zero. Então, produto escalar de U com A ser igual a zero, significa que eles fazem entre si 90 graus. Ou seja, a gente vai ter que ter o vetor 1 aqui. É o único modo dele fazer 90 graus com A, e aí a gente consegue observar que U, V e W são coplanares. Então esse é o último caso, né,
de produto misto igual a zero. Quem vai dar essa informação para mim, né? Eu tenho que conhecer os vetores. Ou eu já tenho um vetor nulo, ou eu observo que os vetores são proporcionais, ou eu uso muito isso, essa propriedade sem exercícios, para verificar se os vetores são coplanares. Ok? Então, qualquer um desses três casos podem sair dessa primeira propriedade. Seguindo a lista, a gente vai para a propriedade 2, que é a propriedade que garante o que a gente chama de ordem circular dos vetores. Então, eu tenho três vetores para fazer o produto misto, né? U, V e W. Este produto misto vai dar o mesmo resultado de que se eu fizer W, U e V, e é o mesmo resultado de se eu fizer V, W e U. Ou seja, ordem circular, porque olha, eu empurro esse vetor aqui para frente e os outros continuam na mesma ordem. Eu empurro esse V para frente, continua na mesma ordem, certo? Isso a gente chama lá no estudo de determinantes como trocar ordenadamente uma fila de determinante. Agora, se eu faço a troca de uma delas de lugar, então por exemplo, U, W e V, aqui eu já não tenho mais o mesmo resultado, certo? Aqui todos eles são iguais. Aqui, na verdade, eu vou ter menos o resultado de U, V e W, que também é uma propriedade lá discutida, né? Que quando a gente troca de ordem duas filas consecutivas, se altera o resultado do determinante. Então isso a gente vê aqui. A troca pode ser feita em qualquer situação, né? Aqui eu troquei W com V, mas eu poderia também ter trocado U e V, ou W. Isso não importa. É a ideia de trocar a ordem de duas filas consecutivas que vai me dar, então, menos o valor do produto misto que eu tinha no determinante original. Certo? Depois, a propriedade 3 é uma que fala da soma de vetores, né? Então, U, V e W mais R tem que ser igual a U, VW mais U, V e R, certo? Como é que eu leio isso, né? O produto misto, aqui eu tenho um vetor, tá bem? Eu estou somando dois vetores, mas eu posso pensar então que este vetor resultado pode ser decomposto no vetor W e no vetor R. Então eu afirmo que o produto misto destes três vetores é igual à soma de dois produtos mistos, onde essas coordenadas são iguais e a última eu decompus para formar dois vetores diferentes. Tá? A gente vai fazer um pequeno exemplo, não demonstração, mas um pequeno exemplo dessa situação, que é uma propriedade um pouco mais delicada e não tão clara com relação às propriedades que vocês já estudaram no ensino médio. Então vamos pegar o vetor W como sendo 2, 0 e 1, o vetor R como sendo 0, menos 1 e 2, o vetor U como sendo 3, 0 e 1, e o vetor V como sendo menos 1, 2 e 2. Tá? Exemplo, apenas um exemplo. Eu vou operar, então, aqui na verdade eu tenho que fazer três determinantes, né? Eu vou operar separadamente e a gente vai ver que os resultados têm que ser iguais. Tá? Eu vou fazer primeiro esse, de U, V e W. Então, o produto misto entre esses três vetores vai ser 3, 0 e 1, o V que é menos 1, 2 e 2, e o W que é 2, 0 e 1. Resolvendo esse determinante, a gente teria 6, 0, 0, menos 4, 0, 0, 2. Tá? Nosso primeiro resultado. Agora eu vou fazer esse. U, V e R.
Então o U é 3, 0 e 1, o V menos 1, 2 e 2, e o R é 0, menos 1 e 2. Vamos ver quanto dá isso. É 12 mais 1, 0, 0, mais 6 e 0. Então são 18, 19. Tá bem? E agora eu vou fazer este primeiro considerando então o terceiro vetor como a soma de W e R. Tá? Então a gente vai montar aqui U, V e W mais R. Produto misto, o U que é 3, 0 e 1, o V que é menos 1, 2 e 2, e W mais R que é 2, menos 1 e 3. Tá? Vamos ver quanto dá esse resultado. 18 mais 1, 0, menos 4, mais 6 e 0. Então, 18 com 2 daqui, 21. 21. Tá? 19 mais 2, 21. Ok? Essa primeira parte é igual à soma dos outros dois. Certo? E para acabar, a quarta propriedade, ela relaciona então três vetores, tá? Esses são vetores e um M que é escalar, certo? Então ela garante que o produto misto vai dar o mesmo resultado quando a gente multiplica um dos vetores por esse escalar. Independentemente de qual vetor, eu vou obter o mesmo resultado. Tá? Então a gente consegue escrever isso assim: M, U, V e W é igual a MU, V, W é igual a U, MV, W e é igual a U, V, MW. De novo, isso sai de uma propriedade de determinantes. Existe uma propriedade lá que diz que quando se multiplica uma fila por um valor real, o resultado prévio do determinante acaba multiplicado por esse mesmo valor real. Então isso vale para nós nesse momento, no sentido em que o produto misto gera para nós um escalar. Então casa perfeitamente com o conhecimento que a gente tem, né? É só imaginar esse produto escrito assim. Certo? Isso vai me dar, só o determinante me daria um valor, sei lá, que eu vou chamar de M, tá bem? Um valor real. E eu multiplico M por N. A mesma coisa aconteceria se ao invés desse M do lado de fora do produto misto, ele tivesse colocado aqui, porque ele multiplica todas as diagonais, certo? Que é o que acontece nesse caso. Ou se o M estivesse multiplicando esse vetor, que é o que acontece nesse caso, ou estivesse multiplicando o último vetor. O resultado seria sempre o mesmo.